Bom dia, meus amigos, meus irmãos. Jesus foi morto. Jesus foi morto pelos seus ensinamentos, ou estava planejado desde a fundação do mundo que ele fosse morto? Ele foi morto para a remissão de nossos pecados. E isso já era conhecido desde Jesus e já era conhecido dos profetas muito antes do nascimento de Jesus, 5, 6 séculos antes do nascimento de Jesus. Nós somos salvos não pelos ensinamentos de Jesus, nem pelas nossas obras, nem pela nossa retidão moral e espiritual. Essas coisas apreciáveis, essas coisas louváveis, são para o nosso aprimoramento quando salvos, mas a nossa salvação vem por intermédio de Jesus, pela sua morte voluntária, pela sua morte vicária, porque ele entregou-se em holocausto perfeito em nosso favor. Naturalmente, isso é cristianismo, cristianismo verdadeiro, cristianismo, no caso, imutável, que mostra o amor sublime de Deus manifesto em Cristo. Como diz aqui o profeta Isaías, no capítulo 53, no versículo 4, ele diz: certamente ele Jesus, tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores, levou sobre si, e nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. No versículo 5, mas ele foi traspassado pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. E no versículo 7 diz que ele foi levado calado e tranquilo ao matadouro. Jesus não foi esbravejando, ele não resistiu a essa prisão, porque foi uma prisão voluntária, estabelecida desde a fundação do mundo, para a remissão de nossos pecados. Diz o profeta Isaías no versículo 7, do capítulo 53, ele foi oprimido e humilhado, mas não abriu a boca, como o cordeiro foi levado ao matadouro, e como ovelha muda perante os seus tosquiadores, ele não abriu a boca. O capítulo 53 fala muitas coisas mais, mas vamos ficar por aqui. Assim nós vemos que Jesus morreu porque ele assim determinou desde a fundação do mundo. A morte voluntária de Jesus, a morte vicária de Jesus, que incomoda a muita gente, mas para nós cristãos é maravilha de Deus em nosso favor, é maravilha de Cristo em nosso favor. Para nós isso é algo bastante claro, e sem essa morte voluntária e sem o seu sangue remidor, não existe reconciliação com Deus, não existe salvação. Nós temos passagens aqui que falam que Jesus entregou-se voluntariamente em nosso favor. Vamos ver nas palavras do próprio Jesus, no Evangelho de Marcos, capítulo 10, no versículo 45. O que Jesus diz no Evangelho de Marcos? Pois o próprio Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir, e dar a sua vida, entregar a sua vida em resgate de muitos. No original grego, didomi, entrega, doação, entregar a sua vida em resgate de muita gente. Então, segundo a verdade das Escrituras Sagradas, Jesus nos salvou pelos seus ensinamentos, nos salva pelos seus ensinamentos ou pela sua morte voluntária? Pela sua morte voluntária. Os seus ensinamentos são apenas recomendações universais. Muito bem. Vamos ver uma outra passagem no Evangelho de João. No Evangelho de João, Jesus é mais claro ainda
no Evangelho de João, capítulo 10, nos versículos 17 e 18. Olha bem, perceba bem como Jesus é bastante claro e o texto bíblico é bastante claro, falando da morte voluntária, morte sacrificial ou morte vicária. João 10, a partir do versículo 27. Por isso o Pai me ama. Por isso o Pai me ama sempre. Porque eu dou a minha vida para a reassumir. Quem é que fez isso? Quem é que faz isso? Quem é que é capaz de fazer isso? Somente Jesus. O Pai me ama porque eu dou a minha vida, eu entrego a minha vida para depois a reassumir. Morte e ressurreição. Morte e ressurreição. Nessa morte voluntária e nessa ressurreição é que nós somos justificados perante Deus. E ele continua: ninguém a tira de mim. Se Jesus afirma, e Jesus jamais blefa, Jesus jamais mente, Jesus jamais engana. Se ele diz, ninguém a tira de mim, eu espontaneamente a dou, o que significa a morte de Jesus? Uma morte por doação. Se ninguém tirou a sua vida, mas ele morreu na cruz, é porque ele entregou-se em holocausto perfeito, voluntário em nosso favor. E há pessoas que acham bonito negar essa morte voluntária, querendo glorificar o homem ao invés de glorificar o Filho de Deus. Pecam e mentem também quando negam essa morte voluntária. Então, no Evangelho de João, capítulo 10, versículo 17 e 18, o Pai me ama porque eu dou a minha vida para a reassumir, ninguém a tira de mim, eu espontaneamente a dou. E há pessoas que não entendem. Por que não entendem? Entendem sim, mas parece moderno negar a verdade, né? Vamos ver no Evangelho de Mateus, capítulo 16, do versículo 21 a 23. Jesus fala aos seus discípulos e, no caso, Pedro não entende bem essa obra redentora, essa obra voluntária, e no caso Jesus retruca. O que diz Mateus 16, de 21 a 23? Desde esse tempo começou Jesus Cristo a mostrar aos seus discípulos que lhe era necessário seguir para Jerusalém e sofrer muitas coisas por parte dos anciãos, dos principais sacerdotes e dos escribas, ser morto e ressuscitado no terceiro dia. Isso era necessário e do conhecimento de Jesus, e ele estava partindo espontaneamente, voluntariamente, para ser rejeitado e sofrer todas essas coisas. Aonde não está a morte voluntária de Jesus? E no versículo 22, e Pedro, chamando-o à parte, começou a reprová-lo, dizendo, tem compaixão de ti, Senhor, isso de modo algum te acontecerá. Pedro, demonstrando um amor puramente fraternal, puramente interpessoal, não desejava que Jesus fosse morto. Isso parecia um ato de amor muito sublime, porém, o que acontece? Qual é a grande surpresa? No versículo 23, mas Jesus, voltando-se, disse a Pedro, arreda, Satanás, tu és para mim pedra de tropeço, porque não cogitas das coisas de Deus, e sim das coisas dos homens. O que é cogitar das coisas dos homens? É que eu, Jesus, não seja sacrificado. Mas quais são? O que é cogitar das coisas de Deus? É para que se cumpra em mim a vontade minha e de meu Pai, que eu seja morto e ressurreto ao terceiro dia. Morte voluntária, morte vicária,
morte sacrificial. No mesmo Evangelho de Mateus, agora no capítulo 26, a partir do versículo 52, nós temos fato bastante contundente. Jesus estava prestes a ser preso. Vamos ao versículo 52. Então Jesus lhe disse: embainha a tua espada, pois todos os que lançam mão da espada, a espada perecerão. Um dos guardas decepou a orelha de um servo chamado Malcom. Jesus foi lá e colocou a sua orelha, curou a sua orelha. E no versículo 53, ele fala uma coisa extremamente importante para as pessoas de mediano entendimento e de boa fé. Acaso pensas que não posso rogar a meu Pai e ele me mandaria neste momento mais do que 12 legiões de anjos? O que Jesus quis dizer com isso? Eu estou sendo preso. Essa prisão pode ser abortada? Ela pode ser evitada? Pode. Não pela força do braço de vocês, mas se eu quiser, eu faço essa minha prisão abortar, porque eu tenho à minha disposição 12 legiões de anjos. Jesus estava exagerando, ou estava blefando, ou estava dizendo uma grande verdade salvífica? Estava dizendo uma grande verdade sobre a sua salvação. E no 54, aí fecha com chave de ouro. Como, pois, se cumpririam as Escrituras segundo as quais assim deve suceder? De que maneira deve suceder? Eu ser preso, maltratado, morto e ressurreto ao terceiro dia. Morte e ressurreição. Se Jesus foi preso, ele está dizendo aqui: eu estou sendo preso porque eu quero, eu posso evitar essa prisão, mas eu não vou evitar para que se cumpram as Escrituras Sagradas. Você vê que quando você consulta as Escrituras Sagradas, você vive e aprende o verdadeiro cristianismo e a verdadeira obra redentora de Jesus. Essa maravilha, essa demonstração de amor que é a entrega voluntária, vicária de Jesus em nosso favor. Ele poderia evitar a sua prisão. Tinha poder para isso, espiritual. Mas ele não quis que assim fosse, coincidindo com o que nós lemos no profeta Isaías. No começo do Evangelho de João, nós temos também no capítulo 3. Capítulo 3. Capítulo 3. Vamos do versículo 13 ao 15. O que Jesus diz? Ora, ninguém subiu ao céu senão aquele que de lá desceu, a saber, o Filho do Homem, o Jesus que está no céu. Jesus está dizendo que ele é o único que veio das regiões celestiais. E do modo pelo qual Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do Homem seja levantado, seja crucificado, para que todo aquele que nele crê tenha a vida eterna. É necessário que o Filho do Homem seja levantado, seja crucificado. Por quê? Para que, por meio dessa morte voluntária, sacrificial, redentora, ele nos trouxesse a justificação na sua morte e na sua ressurreição. Na sua morte, ele leva os nossos pecados, como explica Isaías. E na sua ressurreição, nós somos justificados, nós somos limpos dos nossos pecados.
Quem não entende, ou quem nega, ou quem escarnece dessa morte voluntária associada ao sangue remidor de Jesus, não tem nenhuma parte na salvação. Não adianta ter o livre-arbítrio, nem ser alguém muito erudito, porque para Deus essas coisas não existem e ninguém pode deturpar a verdade estabelecida por Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo antes da fundação do mundo. Então nós vemos aqui que a morte de nosso Senhor Jesus Cristo foi uma morte voluntária. Nós poderíamos ler outras partes aqui dos apóstolos, mas vamos ficar apenas com essas que são ditas pelo próprio Jesus, que são bastante contundentes. Jesus foi levado à cruz, manso, calado. Isso foi planejado em nosso favor desde a fundação do mundo. É esse amor de Deus manifesto em Cristo que constrange a muita gente, que é maravilha para nós cristãos, que nós reconhecemos essa morte redentora, essa morte voluntária, essa morte sacrificial. Mas muitas pessoas dizem que não entendem. Falácia, mentira. Elas entendem, mas não suportam, porque tão grande demonstração de amor ágape deixa o nosso amor puramente fraternal em um nível bastante inferior. É por isso que muita gente fala que Deus é amor, mas não fala nessa demonstração de amor, não reconhece essa demonstração de amor, porque muitos que falam do amor de Deus falam de um amor presumidamente cúmplice e não desse amor ágape, de um amor sublime manifesto em seu Filho amado Jesus Cristo. Jesus morreu, sim, voluntariamente para nos salvar. E os seus ensinamentos e tudo aquilo de maravilhoso que ele disse é para o aperfeiçoamento das pessoas. Depois que nós somos salvos, nós somos aperfeiçoados no amor fraternal, na caridade, na benevolência, no perdão, na retidão moral e espiritual e em tudo mais que você achar necessário. Mansidão, perdão, benevolência, etc. A morte de Jesus foi uma morte voluntária, vicária e sacrificial. E você pode encontrar isso documentado nas Escrituras Sagradas e desmentir todo aquele que relute em aceitar essa verdade. Que Deus abençoe você, em nome de Jesus. Até a nossa próxima reflexão.